Oi, pessoalzinho, como é que vocês estão? Tudo bom? Vamos fazer a nossa correção, né, na atividade da página 67 de Ciências. Observe as imagens e classifique-as em misturas homogêneas e heterogêneas. Homogênea, homogênea e heterogênea. Observe a imagem e depois responda aos questionamentos. O solo é constituído por uma mistura de elementos. Quais componentes podem estar presentes nele? Areia, argila, água, humus, sais minerais e etc. O solo acima é uma mistura homogênea ou heterogênea? Justifique. Ela é uma mistura homogênea. Por quê? Porque os seus componentes não podem ser distinguidos em várias fases. Quais podem ser a origem de uma matéria na natureza? As origens são animal, vegetal ou mineral. Quais são os processos utilizados para a decomposição de misturas? Evaporação, destilação simples, destilação fracionada, decantação, catação ou escolha, filtração, tamização ou peneiração. De acordo com a característica, escreva o nome do método usado. Extração de substância das plantas, destilação fracionada. Usamos um filtro ou coador para separar os componentes, filtração. Usamos as mãos para separar os componentes, catação ou escolha. Utilizando as letras da palavra mistura, responda aos itens abaixo. 1. Homogênea. 2. Destilação. 3. Tamização. 4. Catação. 5. Água. 6. Filtração. 7. Decantação. Essa daqui foi a nossa correção do nosso conteúdo da semana passada. Agora eu quero que vocês coloquem na página 69. Nós vamos estudar hoje a transformação da matéria. Aqui no quadro eu coloquei, para aprofundar mais o assunto sobre a transformação da matéria, eu coloquei mais um pouquinho de uma definição, porque o nosso conteúdo ele é um pouquinho pequeno e eu achei interessante aprofundar mais um pouquinho, tá certo? As anotações que eu colocar no quadro, as observações que eu colocar no quadro, se vocês quiserem anotar no caderninho de vocês, vocês vão lá na matéria de ciências e anotem. Por quê? Porque toda observação, toda anotação será de suma importância para vocês. Será mais um aprendizado para vocês não ficarem só habituados no livro, tá certo? Então aí eu vou falar um pouquinho dessa anotação que eu coloquei no quadro e vou explicar os fenômenos físicos e químicos, tá bom? As transformações da matéria são as modificações que ela pode sofrer com ou sem mudança de sua composição. Toda e qualquer modificação que ocorre com a matéria pode ser considerada um fenômeno. Os fenômenos podem ser físicos ou químicos. Os fenômenos físicos ou químicos são os tipos de modificação que pode ter na matéria. Nós já estudamos que matéria é tudo aquilo que ocupa o lugar, né? Que ocupa massa no lugar. A matéria
é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Então, nós já estudamos os tipos de matérias e hoje nós vamos estudar a transformação da matéria, certo? E aí, o fenômeno químico, quando acontece essa transformação do fenômeno químico, não tem alteração. Não há alteração na constituição da matéria. A maioria dos fenômenos físicos corresponde à mudança de estado físico. Aí os fenômenos físicos vai modificar quando vai mudar para o estado líquido para o sólido, do sólido para o gasoso, tá certo? Então, o fenômeno físico não há alteração na constituição da matéria. E só vai haver uma certa mudança dos estados físicos. Quais são os estados físicos da água? Sólido, líquido e gasoso. No livro, ele nos deu o exemplo do gelo, tá certo? No finalzinho da aula, da explicação, eu vou colocar um vídeo para vocês que vai falar também da transformação da matéria. Vai falar da transformação reversível e irreversível, tá certo? Vocês prestem mais um pouquinho de atenção no vídeo, que vocês vão diferenciar melhor o fenômeno físico do químico, tá bom? O fenômeno químico são aqueles em que a constituição do material muda. Eles são considerados permanentes e irreversíveis. Veja como é diferente do que ocorre nos fenômenos físicos. Ele nos deu o exemplo da combustão do carvão. Pronto, aí coloquei o exemplo, né, do fenômeno físico e do químico. O fenômeno físico é quando não altera a constituição da matéria. Quando o químico, ele altera a constituição da matéria, ou seja, ela muda. E aí o que nós podemos ver? Vou dar o exemplo aqui do carvão. O carvão, ele reage com o oxigênio do ar, formando gás carbônico e libera calor para o meio ambiente. Agora, pegando aqui o nosso conteúdo, na página 69. Na natureza, podemos perceber que muitos materiais modificam sua estrutura, sua aparência, ou seja, eles não permanecem inalterados da mesma forma. Então, como é que nós podemos perceber que a matéria sofreu alguma transformação? Nós podemos perceber que ela sofre alguma alteração, que ela sofre algum desses fenômenos aí, né? Observando os dois momentos diferentes. Quais são esses dois momentos diferentes? No estado inicial ou no estado final da transformação, tá certo? Os paredões rochosos, por exemplo, recebem a ação da chuva, do sol e dos ventos e por isso mudam seu aspecto. Algumas transformações são reversíveis, ou seja, podem ser desfeitas, enquanto outras não podem ser desfeitas, ou seja, são irreversíveis. Vocês podem até estar se perguntando o que é reversíveis ou irreversíveis, né? A transformação reversível, ela é aqui, ó, o fenômeno físico, tá certo? A irreversível é o fenômeno químico. O fenômeno físico acontece quando? Quando ela muda de estado, né? Ou vai para o estado do líquido, ela passa para o sólido, ou do sólido para o gasoso, tá
certo? Vejam aí o exemplo que ele nos deu. Um exemplo de transformação reversível é a mudança do estado físico da água. A água em estado sólido pode passar para o estado líquido e vice-versa. Já o enferrujar de um prego é uma transformação sem volta. Esses exemplos aí vai estar no vídeo que eu vou colocar após esse conteúdo e vocês vão ver bem mais detalhado, tá certo? Aí ele está nos mostrando que a água está no estado líquido, depois passou para o estado sólido, não é? Portanto, a matéria não pode ser criada ou destruída, pode apenas ser transformada para percebermos se houve uma transformação. É importante analisar a matéria em dois momentos diferentes, no estado inicial e no estado final. Então, é aquele que eu falei lá no início. Como é que a gente pode perceber a mudança, né? Quando a matéria sofreu alguma transformação, nesses dois momentos, no início ou no final do estado da matéria. Observando essas imagens aí acima, podemos afirmar que houve uma transformação da matéria ao comparar seu estado inicial ao seu estado final. Aí os pregos. Os pregos no estado inicial, eles estavam em condições de uso, não é? Novos aqui, ó. Quando ele passar a enferrujar, ele não volta mais a ser o que era antes. A água não, a água ela é reversível, porque do estado sólido ela pode passar para o líquido novamente, não é? Já o prego é um estado irreversível. Mas o que é irreversível? Irreversível é quando não pode voltar como era antes, como é o caso aí dos pregos. Reversível, que é passível de ser revertido. O que é passível? Passível é que pode experimentar sensações de sofrimentos, de mudanças, tá certo? Então aí na página 70. Os materiais que sofrem decomposição pela ação de micro-organismos são chamados de materiais biodegradáveis. Porém, existem materiais que permanecem no ambiente por centenas ou até milhares de anos e são provenientes do petróleo, chamados de não biodegradáveis. Aí tem alguns materiais biodegradáveis e os não biodegradáveis. Os materiais que sofrem decomposição pela ação de micro-organismos, o que é micro-organismo? É denominação comum dos organismos microscópicos, como vírus, fungos e bactérias. São os materiais, eles sofrem essa mudança, né, essa decomposição, e aí eles vão ser vistos só através de microscópios, tá certo? Às vezes você pega uma fruta que se a fruta estiver machucada, ela vai estar no estado de você comer? Não, né? Ela pode ter uma bactéria, um vírus, um fungo, e nós não sabemos, né? Então, os materiais que sofrem decomposição pela ação de micro-organismos, eles são materiais biodegradáveis. Então, vamos aí para a atividade na página 71. Explique com suas palavras o que são transformações reversíveis. São as transformações que podem ser desfeitas ou são aquelas que não podem ser desfeitas. Aí você vai colocar a sua explicação. E transformações irreversíveis.
Escreva uma justificativa que explique por que os paredões rochosos são exemplos de transformação de matéria. Por quê? Aí você vai... Aí já está dizendo, né? Ele quer que você justifique por que eles sofrem transformação da matéria. Pesquise e cite exemplos de transformações irreversíveis. O que pode ser? Pode ser queima de madeira, papel e plástico, decomposição de alimentos, restos de plantas, ferrugem, né? Então, tudo isso aí são exemplos de transformações irreversíveis. Marque a única afirmativa que define como podemos perceber que a matéria sofreu alguma transformação. Uma alternativa está correta. Vocês vão ver um vídeo de acordo com o conteúdo que nós estudamos hoje, tá certo? Se vocês quiserem fazer alguma anotação do que vocês assistirem no vídeo, será muito proveitoso também. Também, no vídeo vai falar do tempo de alguns objetos que levam para se decompor. Quando você joga algum resto de alguns objetos fora, vocês vão ver o tanto de tempo que ele passa para se decompor, certo? Vai falar da pilha, vai falar de alguns alimentos também, tá bom? Então, a nossa aula de ciências por hoje é só. E agora vamos fazer a correção de transformações da matéria. Todos os dias e em todos os lugares podemos observar transformações dos materiais ao nosso redor e até mesmo dentro de nós, como a digestão dos alimentos, o amadurecimento das frutas, o cozimento dos alimentos, o enferrujamento do ferro, a queima de um papel, a efervescência de um antiácido e o derretimento do gelo são apenas alguns exemplos de muitas transformações da matéria que ocorrem o tempo todo. Podemos perceber que a matéria sofreu alguma transformação analisando dois momentos diferentes, o seu estado inicial e o final. Essas transformações elas são chamadas de fenômenos e indicam qualquer mudança que ocorre em um material. As transformações ou fenômenos, eles podem ser classificados em dois tipos, fenômenos físicos e fenômenos químicos. Os fenômenos físicos, eles não alteram a constituição da matéria. É uma transformação passageira e irreversível, pois apesar de um material sofrer alterações na sua forma, tamanho, aparência ou estado físico, ele continua sendo constituído das mesmas substâncias químicas. Fenômenos químicos são aqueles em que a constituição do material muda. Eles são considerados permanentes e irreversíveis. O material ou os materiais presentes no sistema inicial são transformados em outra substância. Como professora, as transformações podem ser reversíveis e irreversíveis. Transformações reversíveis são processos que modificam fisicamente ou quimicamente a estrutura de uma substância, mas que podem ser desfeitas. Aqui no exemplo, quando o gelo ele derrete, isto é, ele sofre uma fusão, ele muda para o estado líquido, porém ele pode retornar ao estado sólido. Então esse é um processo reversível. O gelo está em forma sólida e ele derretido ele passa para o estado líquido, como também do estado líquido ele pode voltar para o seu estado sólido. Transformações irreversíveis são processos que modificam fisicamente ou quimicamente a estrutura de uma substância, mas que não podem ser desfeitas. Exemplo: o prego, com o tempo e ao manter contato com o estado líquido, ele vai sofrendo uma transformação em sua forma, se tornando um prego com ferrugem. Então, o prego, com o passar dos tempos e tendo contato com a água, a sua estrutura, a sua forma, ela vai mudando para de uma ferrugem. E é nesse caso, o processo ele é irreversível, porque da feita que o prego ele fica enferrujado, não tem como retornar ao seu formato original. Materiais que sofrem decomposição pela ação de micro-organismos. O que é decomposição? É um termo usado para descrever os processos em que a matéria orgânica é degradada em partículas menores e em nutrientes.
Esses nutrientes eles são desenvolvidos ao meio e podem ser reaproveitados por outros organismos. E o que é micro-organismos? Micro-organismo ou micróbios. Eles são organismos que não podem ser vistos ao olho nu. Nós só podemos ver ele com o microscópio. Esses são os casos dos vírus, as bactérias e os fungos. Os materiais que sofrem decomposição pela ação de micro-organismos são chamados de materiais biodegradáveis. Porém, existem materiais que permanecem no ambiente por centenas ou até milhares de anos e são provenientes do petróleo. São chamados de não biodegradáveis. Então, nós temos dois tipos de materiais: os biodegradáveis e os não biodegradáveis. Materiais biodegradáveis é quando os materiais se decompõem naturalmente. Quando algo é biodegradável, significa que ele é derivado de matérias-primas biológicas. Assim, quando são descartados em locais adequados, com o apoio dos micro-organismos, eles se decompõem na natureza, sem prejudicá-la. Exemplo: casca de frutas, de ovos, restos de vegetais, talos de verduras, frutas, papel. São exemplos desses resíduos que são mais facilmente absorvidos pela terra, minimizando os impactos ambientais. Materiais não biodegradáveis. Já os produtos não biodegradáveis, eles são feitos de materiais sintéticos. São os plásticos, vidros eletrônicos, metais, pilhas e outros. Eles não se decompõem naturalmente. E se descartados como resíduo comum, eles são acumulados em aterros sanitários ou pior, eles podem parar no oceano. Por exemplo, colocando a vida de muitos animais aquáticos em risco por confundir esses materiais com alimentos. A maioria dos resíduos não biodegradáveis demora muito tempo para dissolver na natureza. Agora vamos ver o tempo de decomposição de materiais biodegradáveis e não biodegradáveis. Casca de fruta, 3 meses. Embalagem de papel, 1 ano e 4 meses. Garrafa, frasco de vidro ou plástico, tempo indeterminado da sua decomposição. Jornal, de 2 a 6 semanas para se decompor. A tampa da garrafa, 100 a 500 anos. Lata de alumínio, 100 a 500 anos. Pilha, 100 a 500 anos. Saco plástico, 200 a 400 anos. Vamos lá, começar a nossa correção de matemática. Na página 107. Observe o desenho e responda. Aí ele nos deu um desenho, né? Um círculo, e este círculo ele foi dividido em quantas partes? Ele foi dividido em 8 partes. E quantas partes foram tomadas? Desse inteiro aí foram tomadas 8 partes. 4 partes, aliás, né? As partes que foram tomadas são essas que estão pintadas. Em quantas partes o círculo foi dividido? Círculo, aliás. Aí você vai colocar 8. Foi dividido em 8 partes. Quantas foram marcadas? Ou seja, quantas partes foram tomadas desse inteiro? Foram tomadas 4 partes. Qual é a fração que corresponde ao desenho? Foi tomada 4 partes, então a fração será 4 oitavos. Por que 4 oitavos? Porque ele foi dividido em 8 partes e foi tirada 4 partes. Qual o número correspondente ao numerador? O número correspondente ao numerador é a parte que foi tomada, ou seja, a que foi pintada. Então será 4. Qual número corresponde ao denominador? O número que corresponde ao denominador é o número 8. Vou colocar aqui A, B, C, D e E. Pronto. Segunda, escreva as frações correspondentes às figuras abaixo. A primeira fração é 1/4, 5 dozeavos, não é? Que a partir do número 10, a gente lê com a palavra avos. 1/3 e 5 décimos. 5 décimos. Terceira questão.
A Polícia Rodoviária Federal interditou 2 das faixas de um trecho da estrada devido a um acidente. Que fração representa o trecho da pista interditada? A fração correspondente são 2/5. Aí a resposta. O trecho interditado corresponde a 2/5 da pista. Você vai colocar em forma de fração, tá certo? Observe as laranjas na caixa e responda às questões. Quantas laranjas há na caixa? Há 15 laranjas. Vivian usou 1/3 para fazer um suco. Quantas laranjas ela usou? Vivian usou 5 laranjas. 5 laranjas é o terço de 15. Quantas laranjas sobraram? Sobraram 10 laranjas. Veja a coleção de figurinhas de Nelson. Agora responda a questão. Nelson deu 1/4 de suas figurinhas para Tiago. Quantas figurinhas ele deu para Tiago? Quanto é 1/4 dessas figurinhas aí? Quantas figurinhas Tiago tem? Vamos contar quantas figurinhas ele tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 figurinhas. Dessas 20 figurinhas, Nelson deu 1/4 das figurinhas para Tiago. Então, quantas figurinhas ele deu? Quem sabe me responder? Ah, muito bem. Jennifer disse que ele deu 5 figurinhas para Tiago. Então, a resposta é: ele deu 5 figurinhas para o Tiago. Tá certo? Então, a nossa correção são 5 questões, né, da atividade. E por hoje é só, tá bom? Nos encontraremos amanhã na nossa aula de sexta-feira. Beijo. Fiquem com Deus.